Hello, hello, hello! Fala, povo! Estamos ao vivo! Chegou a hora! Seu momento de presença, sabedoria e provocação diária. Estava com saudade de fazer isso aqui. Para quem não me conhece, eu sou a Alicia Varenga, facilitadora de processos criativos e te ajudo a tornar a potência criativa que você nasceu para ser e se empreender no mundo com muito mais propósito. Bora para mais a hora? Bom, Olá! E aí, Edna, tudo bem? Ei, Thaís! Bom, vou falar hoje aqui um pouquinho sobre frequência. Hoje o Instagram me relembrou um post aí que eu fiz ano passado, quando eu tava morando em Caraíva, sobre a frequência. Foi um insight que eu tive e eu queria falar mais sobre isso aqui, né? Tudo que existe no mundo vibra. Tudo, até o óculos que parece algo estático, existem moléculas aqui dentro que vibram. E quando a gente para pensar sobre isso, a gente começa a entender que a gente vai vibrando e atraindo outras pessoas, outras coisas para nossa vida. Então, eu vou fazer já essa provocação inicial aqui. Se você tá aqui, manda para alguém isso aqui, deixa aí seu coraçãozinho para começar o algoritmo a entender que frequência é essa que a gente está vibrando para realmente conseguir atrair as pessoas para ouvir esse papo aqui hoje, tá? Se você tá aí, me diz se você tá ouvindo, se tá tudo certo com o áudio e, enfim, deixa o algoritmo também dar um rolezinho dele para entregar para as pessoas e, enfim, quem tiver que chegar vai chegar. Como tudo, né? Como tudo vibra, quem tem que chegar sempre dá um jeitinho de chegar, tá? Mas vamos lá. Então, voltando ao ponto de... Boa, Edna, obrigada. Bom, então, falando um pouquinho de vibração, tá? De novo, tudo que existe vibra, tá? Somos seres, né, que estamos aqui realmente vibrando numa frequência. E eu gosto de trazer, né, essa comparação com o quê? Com a rádio, frequência de rádio, né? Se a gente está ouvindo a frequência 102.1, a gente não consegue escutar a música da 101.3 ou da 99.7, enfim. Então, quando a gente está falando de sintonizar a frequência, que frequência é essa que eu estou vibrando? É porque se eu estou numa rádio que eu estou ouvindo uma música de punk rock, eu estou vibrando nessa frequência. E quando eu começo a entender que para eu mudar o que eu estou ouvindo, ou seja, o que está chegando para mim, eu preciso mudar a minha frequência, ou seja, passar para outra rádio, porque aí se eu passo para outra rádio, aí sim eu começo a ouvir outra música. De repente uma música clássica, de repente uma música mais calma. Então, quando a gente está falando de frequência, a gente está falando de vibração e tudo mais, eu tô falando da gente praticar, né? O yoga traz muito esse lugar de você mudar a sua frequência, expandir e mudar mesmo a tua consciência, né? Vamos lá, falar de consciência. Todo pensamento, né? Isso já é comprovado pela ciência, que todo pensamento que a gente tem, ele carrega uma matéria. Então, ele não carrega uma matéria, né? Mas ele é a matéria, então ele influencia, né, no campo. Então por isso que a gente fala assim, cuidado com seus pensamentos, né? Por quê? Porque o seu pensamento, ele tem uma frequência, então por mais que a gente não consiga enxergar, estamos sim influenciando o meio que a gente está através do que a gente vai emanando. Tá? De novo, lembra da frequência de rádio, né? A rádio, ele emana uma frequência e quando você conecta ali com ele, você começa a enxergar, a ouvir, a receber o que aquela frequência tá emanando, tá? Então, é como se a gente operasse em ondas magnéticas, tá? Então, como se essa realidade aqui que a gente não consegue ver, né? Ela tá aqui são várias ondas que estão aqui e a gente vai pescando algumas coisas. Para trazer isso mais tangível, né, eu queria trazer aqui a escala de Hawkins, que foi, enfim, um psiquiatra, cientista que estudou muito sobre as frequências e como que as nossas emoções, elas também vibram em certas frequências, tá? Então, quando a gente está falando de, por exemplo, a frequência mais baixa que a gente pode experimentar é a frequência da emoção, né, da culpa e da vergonha. Ela vibra muito baixo. E quando a gente está vibrando muito baixo, como se a gente estivesse contraindo, a gente faz um processo de contração. E a gente não consegue expandir e realmente
acessar outras coisas. Então, quanto mais a gente vai mudando a nossa frequência, e aí no final aqui eu vou dar 8 dicas simples, né? 8 maneiras simples de você conseguir elevar a tua frequência e começar a acessar essa rádio de coisas positivas, tá? Então, vou trazer aqui deixa eu compartilhar aqui. Não sei se eu vou conseguir. Pera aí. Gente, tanto tempo que eu não faço live que eu já não sei nem mais onde é que é. Pera aí. Aqui. Saudades. Bom, então aqui, ó. Aqui tá a frequência de Hawkins. Talvez você já tenha visto essa figura de alguma forma. Então, cada emoção vibra, né? Existe, ou seja, emana um tipo de onda que nessa escala a gente tá falando aí de uma frequência super baixa de vergonha, de culpa, de apatia, aí de 20, 30, 50 Hz. E quando a gente tá falando, quando a gente começa a tentar conseguir mudar a nossa frequência, a gente tá falando de elevar essa frequência, a gente começa a vibrar muito mais alto aí em frequências de aceitação, de amor, de alegria, de gratidão, iluminação. E aí a gente consegue acessar outras coisas, como se a gente estivesse sintonizando em outras rádios, tá? Eu gosto de falar aqui, né, vendo aqui essa escala, tira print aí e guarda isso pra você. Quando a gente tá vibrando em vergonha, culpa, apatia, tristeza, a gente tá vibrando baixo, medo, e a gente começa a acessar mesmo essas coisas, né, através dessa vibração, a gente só consegue realmente começar a mudar, começar a reverter esse polo, essa polaridade de como tá ali no funilzinho, né? Da frequência alfa para a frequência ômega e também tem ali no espectro falando de contração e expansão. Então a gente só consegue começar a expandir quando a gente começa a ter coragem. A coragem, que tá aí entre 200 Hz, é a frequência que ela meio que faz esse shift, ela meio que faz essa mudança entre as frequências mais baixas e as frequências mais altas. E o que seria a coragem, né? Na etimologia da palavra seria o agir com o coração. E o que seria isso, né? O agir com o coração? É você estar sintonizada com uma frequência que é magnética. Porque vamos lá, uma outra coisa a tal da lei da atração, e o que é isso? Isso funciona, não funciona? De novo, lembra da rádio? Funciona. Se você tá na frequência daquilo, você vai atrair aquilo. Então, que frequência é essa que você tá? Que rádio é essa que você tá sintonizada, que você tá atraindo essas coisas? Então, quando se fala da lei da atração, a gente tá falando de um campo eletromagnético. Ou seja, você tá com o seu pensamento e os seus sentimentos alinhados numa só direção. Quando você tá, por exemplo, com o seu pensamento numa frequência, ou seja, você tá pensando sobre uma coisa, mas quando você sente aquilo não é congruente, ou seja, vamos dar um exemplo. Eu acho que eu mereço, sei lá, receber um aumento. Sei lá, eu acho que eu mereço receber um aumento. Isso é uma onda, uma frequência elétrica, ou seja, é o seu pensamento que fala, eu acho que eu mereço um aumento. Só que quando você vai para sua emoção, o que você na verdade sente é vergonha, por exemplo, porque você acha que você não tá fazendo um bom trabalho, ou porque você tem crenças que te limitam de sentir realmente o merecimento de um aumento, ou você vibra na raiva porque você, sei lá, tá com raiva do seu chefe, do lugar que você tá trabalhando, e aí você fala que você merece um aumento, ou seja, cognitivamente você acredita que você merece um aumento, só que emocionalmente você não emana a mesma frequência. Então não está alinhado. Então não existe um alinhamento, uma congruência no seu campo eletromagnético. E aí isso, enfim, a neurociência e toda, né, a ciência explica esse campo magnético que existe para além da gente, do nosso corpo físico, as nossas emoções, os nossos sentimentos, eles geram esse campo eletromagnético ao redor do nosso corpo físico. Então, se eu tô falando, eu mereço muito um aumento, só que eu tô sentindo raiva ou culpa ou alguma coisa, eu não tô alinhada. Então, é como se tivesse uma interferência ali na rádio do que você realmente vai conseguir atrair. E aí você não atrai o diacho do aumento. Pô, por que eu não atraí o aumento? Por que eu não tô conseguindo atrair? Eu tô aqui focada, pensando na casa que eu quero, no lugar que eu quero estar. Eu tô aqui focadíssima. Mas é tudo mental. Então a gente precisa trazer a emoção para conseguir de fato selar esse alinhamento, essa congruência,
Sacou? Então, quando eu pergunto qual é a frequência que você está vibrando, pra gente começar a ter esse senso de presença, não só do que eu tô pensando, mas do que eu tô sentindo. Porque é isso que vai fazer com que você tenha as suas ações, tome alguma ação, né? Então, a matriz de crença ou a matriz dos resultados que você está tendo na vida, ela se origina na forma como você pensa, o que você sente. E aí, por quê? Quando você pensa em alguma coisa, tudo começa, na verdade, num grande paradigma, né? Tudo que tá acontecendo na sua vida hoje, ele tá baseado num paradigma do que você acha certo ou errado. Então, o paradigma cultural, uma cultura, né? A cultura da tua vida ou a cultura de um país, do planeta, de uma nação, é um paradigma. São um conjunto de coisas que as pessoas acreditam ser certo ou errado, acreditam na expansão ou na contração. Vou botar nesse lugar não tão juízo de valor do que é certo e errado. Mas existe um paradigma. A Alice acredita num paradigma. E aí a Cássia, a Cíntia, o João, o Gabriel, a Edna, todo mundo aí acredita num paradigma. Desse paradigma, ou seja, do que eu acredito, eu tenho pensamentos sobre ele, né? E eu começo a sentir coisas do que eu penso. E aí, essa roda, né? Ou seja, eu penso alguma coisa, eu sinto alguma coisa a respeito desse pensamento, e isso me gera algum tipo de ação específica. Então, vamos lá voltar no exemplo do aumento. Eu penso que eu quero ter um aumento, mas eu sinto vergonha, ou eu sinto vergonha de pedir, ou eu não me sinto merecedora, tô vibrando nisso aqui. E aí eu vou ter uma ação. Quando eu vou agir nessa direção de pedir o aumento, ou de falar sobre isso, a minha frequência, ela vai estar, ou o que eu falo, ou o que eu exponho, ou a forma como eu exponho as coisas, vai estar conectada com aquela minha crença, com o meu paradigma. Ou seja, eu acho que eu não mereço e tudo mais. Eu tenho coisas já que são estabelecidas. Então, quando a gente quer mudar uma ação, mudar um resultado, e aí pronto, um resultado ele gera um outro pensamento, uma emoção, e às vezes não, os padrões do que a gente realmente acredita, eles estão sempre conectados com essas ações, porque as ações dão resultados quase que, tipo assim, reafirmando o teu paradigma. Então, quando a gente quer mudar um resultado que a gente está tendo, a gente precisa começar a mudar de dentro para fora. E aí, o que eu tenho que mudar então, Alice? O que você está pensando, como você está sentindo. E é fácil, de um dia pra noite, eu tô sentindo isso aqui. Não é fácil, mas não quer dizer que seja, que não seja realmente moldável, né? Enfim, isso não quer dizer que não possa mudar, né? Mutável, essa é a palavra. Quer dizer só que você vai precisar empregar um esforço para que isso aconteça. Através do que, Alice? Através da tomada de consciência. Quando você toma consciência, né, dizem, né, o ditado diz que quando você toma consciência de algo, solucionado está. Só que assim, não. Porque quando você toma consciência, é a primeira parte de todo o rolê, entendeu? Você toma consciência de alguma coisa. Então, cara, eu tô tomando consciência de que eu tô pensando que eu quero um aumento, mas eu tô sentindo vergonha. Então, calma, vamos analisar isso aqui. Internamente, essa discussão interna, né, essa auto-observação, auto-investigação é importante de ser feita. Porque quando você faz essa investigação, você fala, cara, eu tô pensando uma coisa, eu tô sentindo outra e eu realmente não tô conseguindo obter o resultado que eu almejo. Então, vamos fazer o caminho reverso? Poxa, eu não tô conseguindo ter o aumento que eu gostaria que eu almejo. Beleza. Mas eu tô fazendo por onde? Eu tô empenhando a minha energia pra contribuir com o meio? O que eu tô fazendo pra efetivamente merecer esse aumento? Poxa, eu tô super me empenhando, eu sou uma pessoa que contribuo com o ambiente, não só no meu trabalho, mas eu sou uma pessoa que contribui com a energia do ambiente. Pô, tô fazendo a minha função minimamente. Mas existe alguma parte minha que, na verdade, tá sentindo vergonha. Por que será que tá sentindo essa vergonha? O que origina essa vergonha quando eu vou pedir alguma coisa? Então deixa eu ir voltando. Então, um parêntese gigante aqui, né? Que a yoga vai te ajudar muito. Mas façam psicoterapia. Vai pra psicoterapia. Porque você vai começando a fazer esse caminho reverso, sabe? E é óbvio que é na ação
que você vai realmente conseguir mudar. Então hoje eu tô fazendo essa live aqui, por exemplo, é uma ação que eu tava procrastinando desde um tempo, que eu queria voltar com essas lives aqui, pra gente trocar, pra eu estar aqui falando, expondo algumas coisas, né, passando o mesmo conhecimento, só que eu tava adiando que isso acontecesse. Por quê? Porque tinham coisas dentro do meu pensar e da minha emoção, do meu sentir, que estavam incongruentes, então eu não tava conseguindo fazer esse movimento. E aí hoje eu falei, eu vou fazer esse movimento, porque esse movimento é necessário, eu preciso que ele aconteça. Não porque eu preciso de, sei lá, likes ou tudo mais, não é isso, mas Alice sente que precisa colocar isso pra fora. Então, vamos fazer o que deve ser feito. E aí, a gente muda na ação. Então, esse círculo que eu falei pra vocês, né, de paradigma, pensamento, sentimento, ação, paradigma, sentimento, esse ciclo, em alguma parte dele você vai ter que ir quebrando ele para que você consiga ir realmente mudando a tua vibração, mudando a tua frequência, porque quanto mais a gente tiver nessa polaridade de expansão, ou seja, através da coragem, neutralidade, disposição, aceitação, razão, amor, alegria e iluminação, quanto mais a gente estiver vibrando alto, mais a gente vai conseguir realmente atrair as coisas que a gente deseja. Num lugar de muita observação, autoanálise, entendendo que nem tudo vai acontecer do jeito que você almeja, mas que você tá nessa busca, sabe? É um processo. A vida é um grande processo, né? A gente nasce e vai morrer, né? Um início e um fim. Só que o que acontece nesse meio? O que acontece nesse meio? Como que é a tua caminhada? Tu tá, vibrando baixo na vergonha, na culpa, na apatia, na tristeza, na raiva, no orgulho? Ou você tá tentando reverter essa polaridade para se expandir? Porque se você só tá vibrando baixo, você tá em movimento de contração, de passividade. E aí acontece o que a gente tá vendo, né? Acontecer, por exemplo, ontem foi um grande momento, né, para nossa história enquanto nação aqui, Brasil, etc. Como que a gente está vibrando tudo isso? Como que a gente consegue se relacionar com o outro que não pensa da mesma forma que a gente, que não tem a mesma visão que a gente? Quanto mais a gente está vibrando nessas baixas vibrações aí de novo, vergonha, culpa, apatia, raiva, rancor, quanto mais a gente vibra baixo, mais a gente se contrai e a gente não consegue acessar outras coisas, como a empatia, como olhar o outro e falar, cara, essa pessoa tá passando por um processo, essa pessoa tem as questões dela, tem a vida dela, tem os paradigmas dela, tem as coisas que ela acredita. E eu preciso olhar para esse lugar e falar, cara, eu também acredito em outras coisas. E eu tô passando pelos meus processos. Como que a gente consegue achar um meio do caminho? Um campo entre eu e o outro. Só que para eu achar um campo entre eu e o outro, eu preciso primeiro entender o meu campo, para depois eu perceber que o outro tem um outro campo, pra a gente conseguir achar esse meio do caminho. Entendeu? Bacana, muito bom, obrigada. Só gratidão e só quebrar pedras não adianta. Preciso querer mais, demonstrar que é capaz. Pois é, Marcel, isso é uma coisa que tem me atravessado muito especificamente por questões da minha vida pessoal, familiar e tudo mais. Que eu tô podendo ter a oportunidade de olhar pra isso, né? De não só querer, mas realmente como que a gente muda na ação. Porque a nossa mente é muito sábia, né? A nossa mente é uma coisa maravilhosa, muito sábia. É muito inteligente, né? A inteligência da natureza é perfeita, é foda. Então, tudo que a gente pode colocar no default, ou seja, tudo que a nossa mente puder colocar no automático, a gente vai colocar. Por quê? Porque a gente precisa economizar energia. A gente tem muitos inputs durante o dia, muitos inputs. Então, se eu tiver que pensar em absolutamente toda ação que eu vou tomar, tudo que eu vou fazer, eu vou precisar pensar, caraca, eu vou pra direita ou eu vou pra esquerda? E aí eu fico ali pensando e tal. Se a gente tiver que pensar tudo isso, a gente pifa, né? Porque a gente não é uma máquina, mas teoricamente o nosso cérebro aí tem uma questão, né, automática, né? Então, quando a gente decide alguma coisa, eu decido mudar, a decisão de fato é o primeiro passo. Só que se aquilo já virou um padrão pra gente, default, ou seja, uma coisa que já vira automático, a gente precisa estar ali consciente todos os dias que a gente vai precisar tomar essa decisão todos os dias, até que
o novo padrão seja automático. Então, quando a gente está vibrando, voltando para a vibração, quando a gente está vibrando em raiva, apatia, tristeza, nananã, talvez você já esteja vibrando nisso há muito tempo. Por diversas questões que não entram, que não são o caso aqui nessa discussão. Mas que você já está vibrando nisso há tanto tempo que mudar essa vibração já é difícil. Tipo, é um desafio maior. Então, por exemplo, essa coisa, né, ontem, né, essa questão política. A gente às vezes já está tão desgastado da política, tá tão desgastado de tudo que tá acontecendo, que qualquer opinião que não seja a sua, que você precise minimamente abaixar a tua guarda e trocar uma ideia, de novo, nesse lugar de terceiro, você já fica tipo, cara, não, raiva, já vem uma raiva, já vem não sei o quê. Só que às vezes nem tem raiva, tipo, a pessoa tá falando a mesma coisa que você, só que de uma outra perspectiva, sabe? É só isso. E aí você já tá tanto tempo vibrando naquilo que mudar esse padrão é difícil. Passar por um lugar de amor, de um espaço de, cara, deixa eu vibrar amor aqui, porque eu quero ouvir essa pessoa, eu quero escutar essa pessoa. E pra gente conseguir escutar, a gente precisa estar aberto pra isso, sabe? Não é, de novo, do dia pra noite, às vezes, que isso acontece, essa mudança de vibração. Então, é como escovar o dente. Todo dia a gente precisa fazer um pouquinho disso, pra gente ir mudando a vibração. E aí, até que um momento que a gente consiga estar mais na rádio que a gente quer ficar ouvindo, do que ficar mudando pra rádio antiga que tá ouvindo lá, ou aquela música estrondorosa que, sabe, que tá difícil ali. Eu vou botar como um punk rock, mas que nada contra o punk rock. Inclusive, hoje malhei ouvindo punk rock, falei, nossa, muito tempo que eu não ouvi um rockzão pesado. Mas só pra ter esse discernimento. Às vezes a gente tá querendo, sabe, uma coisa de tranquilidade ali, uma vibração, uma rádio que toca, empatia, sabe, paz, alegria, aceitação, disposição, coragem, e a gente tá voltando de novo pra interferência da rádio, punk rock, raiva, tá tudo uma merda, não sei o que, não. Então, de novo, espero que isso fique claro, de que é um processo, e como escovar o dente, precisamos fazer isso todos os dias. Não adianta um dia da semana você escovar o dente, porque vai ficar suja a sua boca, entendeu? Você vai ter cárie, talvez. Então, a gente precisa começar a agregar na nossa rotina diária pequenos movimentos de elevação de frequência. Até porque não vai ser todo dia que a gente vai acordar pleníssima, sacou? Tipo assim, ai meu Deus, entendeu? Ontem foi um dia bem desafiador pra muita gente. E se não foi desafiador, é que a pessoa tá totalmente alucinada, assim, tipo, tô alienadíssima, não sei o que tá acontecendo. Porque não sentir nada dessas eleições, assim, né, desse momento, assim, eu diria, assim, que realmente é um pouco, caraca, esquisito, assim, sabe? Eu não sou a pessoa mais politizada do mundo, mas é impossível você não olhar pra tudo isso que tá acontecendo e minimamente refletir sobre, pensar, sentir sobre, não só pensar sobre, mas sentir sobre, né? E enfim, o que eu queria também trazer, né? Então, beleza, Alice, já entendi que de fato a gente precisa, não adianta só tomar uma decisão, mas realmente ir mudando aos pouquinhos essa visão, né, dessa rádio que eu quero acessar. E o que eu faço então, né? E aí eu vou trazer pra vocês então 8 maneiras simples da gente começar, tipo, hoje, amanhã, agora, né? Amanhã não precisa deixar pra amanhã o que a gente pode fazer hoje. O que eu posso fazer hoje pra mudar isso, tá? E aí vem um negócio aqui agora, eu esqueci. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês o que eu separei aqui de algumas coisas práticas e rápidas. Se você tiver aí também quiser tirar print, eu acho que não sei se vai dar pra ver tudo, né? Mas eu vou desativar os comentários rapidinho, só pra dar pra ver tudo. E aí depois que eu terminar, eu volto pra perguntar pra vocês o que vocês acharam e tudo mais. Então, 8 maneiras simples da gente conseguir elevar a vibração no dia a dia, tá? Na prática, no pouquinho. Todo dia conectar nessa fonte e vibrar. Lembrei que eu ia falar. Eu sempre falo isso nas minhas aulas de yoga, porque minha grande intenção é que realmente eu consiga contribuir de alguma pequena forma ou de uma forma grande com outras pessoas, a gente realmente construir um novo mundo. E não é um novo mundo País das Maravilhas, né? Como eu gosto de falar.
né? Porque é bem o que eu represento. Mas é um novo mundo agora, essa terra aqui mesmo, da maneira que a gente já tá vivendo. Tipo, agora, por exemplo, eu tô num espaço de coworking. Isso já é uma nova terra. A gente tá falando de colaboração. A gente tá falando que aqui eu tô numa sala de uma empresa e nessa sala aqui atrás é uma outra empresa, que é outro rolê. Naquela dali da frente é outro rolê. Isso é uma nova terra. Ou seja, isso já faz parte de uma nova construção. Só que como que a gente vai realmente conseguir construir uma nova terra? Expandindo a nossa consciência e trazendo essa consciência elevada, dessas vibrações elevadas pro aqui e agora. Então, quem é você no rolê? Você é a pessoa que chega na reunião, caótico, já tá com a cabeça lá no trânsito, ou tá com a cabeça no seu filho, num BO que você teve, no boyzinho ou na mina que não te respondeu e você tá puta. Tipo assim, quem é você nesse rolê que chega nessa reunião com a cabeça que não tá ali, aí vai fazer a reunião, não tá muito presente, vamos lá. Aí fica uma reunião de 2 horas que ninguém consegue realmente chegar numa solução boa. Sendo que podia ter sido feita uma reunião de, meia hora, 20 minutos, com uma ata, com uma reunião que as pessoas se ouvissem, todo mundo chegasse e falasse, gente, vamos aqui rapidinho, antes da gente começar aqui, 2 minutinhos aqui só, 1 minutinho pra gente respirar. Vamos respirar junto? Respira junto. Aí todo mundo, o quê? Sintoniza na mesma rádio. E aí tá todo mundo ouvindo a mesma música, saca? Tá todo mundo na mesma vibração. E aí a gente fala, então tá, a partir desse lugar... Vamos falar agora. E a gente dá espaço pro outro pra falar. A gente não espera o outro terminar porque você já quer falar alguma coisa pra combater. Não, você ouve, escuta. Não só ouve, escuta o outro. Nas entrelinhas. Começa a perceber a frequência que chega pra você dessa pessoa. Porque às vezes, de novo, o começo da live pode ser que muita gente tenha perdido. Às vezes você tá pensando uma coisa e vibrando emocionalmente outra. E aí você tá falando coisas muito lindas, mas vibrando no medo, vibrando na raiva, vibrando em outras coisas. E quando você tá realmente presente pra ouvir a pessoa, você consegue às vezes ouvir o que ela não tá falando. Você consegue ouvir o que ela tá vibrando. E aí é nesse lugar que você entende melhor o que aquela pessoa tá querendo dizer. E aí desse lugar você toma soluções, você traz algumas soluções. Então, dentro de uma reunião, quem é você? Quanto mais a gente conseguir trazer pessoas conscientes para os rolês corporativos, para uma mesa do bar, para a night, para todos esses lugares que a gente já frequenta, quanto mais consciente a gente tiver, mais a gente vai conseguir, de fato, construir um mundo novo. Não é sobre criar coisas novas, conquistar um novo espaço, colonizar o Marte. Vamos fazer aqui mesmo, gente. O metaverso já tá acontecendo aqui. Olha o que a gente tá fazendo aqui. Eu tô falando com um celular. Entendeu? O metaverso ele já tá aqui. Então, como que eu construo esse novo mundo de um lugar mais humano? Saca? Então, quando a gente fala disso, é isso, assim, né? E eu trouxe isso muito no workshop da Sua Própria Forma, no mês passado, que é o lugar de você não precisa sair do teu emprego, terminar um relacionamento, mudar de país, para você de fato viver com mais propósito. Porque propósito, de uma forma bem resumida, é intenção. Qual é a intenção que você está trazendo para os lugares? Seja ele a sua reunião de trabalho, a sua casa, seu relacionamento social, seu relacionamento amoroso. Qual a intenção que você está levando para esses lugares? Isso é o propósito. Então, olhar para isso é prioridade, isso é default, isso precisa ser primeiro. Primeiro tem que ser isso. Depois a gente vai falando de coisas mais profundas, de coisas mais desafiadoras. Porque, como a gente falou aqui, e o Marcel trouxe muito bem, a decisão é uma coisa, mas você fazer isso acontecer na ação é o grande desafio. Tá? No yoga tem uma parte do Bhagavad Gita que fala sobre Jnana e Karma. Ou seja, um passarinho, ele tem 2 asas. Ele não tem uma asa só. Porque não adianta só você ficar agindo. E nem só ficar adquirindo conhecimento. Você precisa adquirir conhecimento e agir. São 2 asas para o passarinho realmente voar. Então não dá para você só ficar de um lado, só agindo de uma forma inconsciente, ou também só ficar adquirindo conhecimento. Porque aí vira egóico. Autoconhecimento é lindo.
É lindo se você agir na direção da mudança, porque senão é egoico, é egoísmo. Eu me conheço, eu sei como eu sou. Tá, e o que você fez de diferente dessa vez? Sei lá, né? Então, são 2 asas, o passarinho tem 2 asas, tá? Então, de maneira prática, como que a gente pode, finalizando aqui esse pequena a hora e agora, como que a gente pode, de fato, mudar isso no dia a dia, tá? Então, elevar a tua frequência no dia a dia e realmente conseguir atrair as coisas que você realmente almeja de verdade, do fundo do seu coração. Então, primeira coisa é praticar o silêncio e a meditação, tá? Por quê? Vou voltar aos comentários, só pra eu ver o que vocês estão falando. Quem tirou print, tira print aí. Tira print. Pra você guardar isso. Bom, então a primeira coisa é praticar o silêncio e a meditação. Então, como que, né, o que fazer? Gente, silêncio pode ser literalmente silêncio. Tipo assim, a meditação, no cerne dela, assim, na essência máxima, é de fato você sentar a bundinha, postura ereta, presença, fecha os olhos, respira e silêncio. Ponto. Só que pra gente chegar até esse estágio, a gente tem técnicas que podem ajudar a gente a acessar esse estado de silêncio com mais facilidade e aproveitar e conseguir de fato acalmar essa mente. Porque isso já é uma coisa. A natureza da nossa mente é pensante. Então não tem essa de parar de pensar. Meu irmão, se parar de pensar é que você morreu, sei lá. Não é isso. É você aquietar a mente e conseguir espaçar a distância entre um pensamento e outro pensamento. Você ter esse espaçamento dos seus pensamentos. Como se a nossa mente fosse uma lagoa e os pensamentos fossem pedrinhas que a gente joga na lagoa. Quem aqui já brincou daquele negocinho assim de patinho? Que você joga assim, aí fica... Aí depois fica umas ondinhas assim. Bota aqui que você já brincou de patinho. Os nossos pensamentos são como essas pedrinhas que a gente joga no lago. Quanto mais pedrinha a gente joga, mais pensamento, como que fica o lago? Muito ondulado, muito agitado. Então, a meditação, essa prática meditativa de você sentar e assentar a mente, é literalmente você conseguir fazer com que as ondinhas fiquem mais estáveis. Aqui a gente pratica, eu tenho uma turma, né, na lagoa aqui. E várias vezes a gente chega, a lagoa tá muito, muito turbulenta, assim, por causa do vento e tudo mais. E aí é engraçado que ao longo da aula, às vezes quando termina a aula, a lagoa tá still, assim, tá tipo, bem tranquila. Eu falo, gente, é isso aqui que a gente acabou de fazer. A gente chega aqui com a mente bem agitada e agora a gente tá com a mente um pouquinho mais calma. O que muda isso, Alice? Muda que você consegue ter mais consciência dos seus pensamentos. E você, quando chega numa reunião, começa a perceber coisas que antes você não conseguia perceber. Você fala, caraca, eu nunca tinha reparado naquela caneta ali, cara. Será que ela colocou agora? Nossa, eu nunca tinha reparado nisso, naquilo. E você começa a perceber um mundo diferente. Por quê? Porque a gente acessou uma nova frequência de rádio. E aí você começa a perceber coisas que você não percebia antes. Começa a ouvir a letra da música e fala, mano do céu, olha a letra dessa música que eu canto todo dia. Eu canto essa música direto, velho. Olha essa letra. Às vezes é uma letra legal e às vezes é uma letra tipo, mano, que letra é essa que eu tô cantando? Que nem mantra, todo dia. Não sei quem não vale nada, não sei quem... Eu falo, gente, o que eu tô cantando? O que eu estou cantando para o mundo? Então, assim, também tem isso, sabe? Você fica mais consciente das coisas que você tá fazendo. E aí, passando já pra segunda coisa, porque tem isso aí também. Vamos lá. A segunda coisa que você pode fazer, então, além de praticar o silêncio e a meditação. Segunda coisa, contemplar a natureza. A natureza, que somos parte dela, apesar da gente se esquecer disso, ela tem uma harmonia perfeita, ela tem um ritmo e uma harmonia perfeita. E quando a gente consegue parar mesmo e contemplar, sem ficar pensando em nada, sabe? Sentar às vezes... Alice, mas eu não moro perto da natureza. Amor, tem natureza em todos os lugares, nem que seja o céu. Então você sentar, só observar o pássaro passando, assim. Tipo, só isso, assim, de verdade. Você começa a acessar esse estágio, esse estado. E aí, o que acontece? Você começa a realmente elevar a tua vibração para essa vibração da natureza. Então, sei lá, pega um dia... E todo dia você vai fazer isso? Não sei, mas talvez sim. Eu lembro que quando eu trabalhava no corporativo ainda, eu trabalhava no Downtown, que é um shopping aqui no Rio de Janeiro, que ele tem um espaço aberto. E aí eu
Se eu não almoçasse em algum restaurante, eu almoçava lendo meu livrinho, ouvindo meu podcast, no ar livre, assim, na praça que tinha. E aí eu ficava olhando as árvores, ali, contemplando. Tinha uma fontezinha, eu ficava lá, contemplando a fonte. Tipo assim, minha sobremesa, sei lá, era só ficar ali, pegando um sol. O sol também é muito importante, você pegar essa energia do sol. Nem que seja andando na rua, entendeu? Tipo assim, quando você estiver andando na rua e você estiver pegando sol, ai, que calor, que saco, vibração lá embaixo. Começa a elevar essa vibração, começa a agradecer. Agradecer. Já é o terceiro ponto aí, desenvolver o hábito de ser grato. Agradece por tudo, qualquer coisa. Quando você começar a ter esse hábito da gratidão, de realmente agradecer, não mentalmente, ai, obrigada, Deus. Não, cara, gratidão, Deus, por esse sol. Ele tá me aquecendo. Esses raios, você começa a sentir isso. E aí, de novo, a gente começa a congruência. Mental e emocional começa a se unir, começa a realmente ficar congruente. Você começa a atrair as coisas num lugar de uma frequência mais elevada. Então, pegue sol durante a rua, quando você estiver realmente caminhando. Não só caminhe fique suado e que saco. Não, caraca, tá sol, velho. Contemple isso. Contemple os pequenos prazeres da natureza, assim, tipo, mesmo, tá? Terceira coisa é desenvolver então o hábito de ser grato. E aí, de novo, não só mental e cognitivamente, mas trazendo essa emoção de verdade, sabe? Agradece. Cara, hoje, quando você for, se você ainda não tomou banho, quando você chegar em casa e tomar um banho, agradece, cara, porque você tá com a água quente, sabe? Às vezes você tá com a água gelada e você fala, nossa, mas pelo menos eu tô podendo tomar um banho, sabe? Gratidão, porque tem pessoas que não têm. E não é pela falta do outro, mas é exatamente pela tua própria presença ali, saca? Tipo, cara, ainda bem, sabe? Agradece quando você for deitar, tipo, sente quando você deitar hoje. Pensa não em mim hoje quando vocês forem deitar. Pensa em mim e fala assim, cara, caraca, realmente eu tenho um travesseiro, eu tenho uma colcha aqui, pô, que delícia isso aqui, cara. Gratidão, Deus, e sente como que é isso pra você, sente esse lugar, sabe? De fato, comecem a desenvolver esse hábito. Cultivar boas emoções, escolhendo bem as atividades nas quais você vai se desenvolver é o ponto 4. Simples também, isso é simples. Por que é simples? Para você começar a perceber as pessoas que você tá em volta, os espaços que você escolhe estar, as músicas que você ouve. A gente ouve muita porcaria, gente, muita besteira, cara. Eu adoro um funk, adoro um bregão às vezes. Quando eu morava em Caraíba tinha uns bregões, eu falava, delícia, sorte. Mas assim, gente, sinceramente, as músicas que a gente escuta são muito... tem uma frequência, às vezes, muito baixa, sabe? De culpa, de raiva, de rancor, de muito ódio, às vezes. Então, assim, repare, só faça esse exercício. Aqui são 8 maneiras simples de você elevar a sua vibração. Eu tô te provocando a você tomar alguma dessas atitudes aí. Então, talvez amanhã, repara na música que você tá ouvindo. Só repara, tá? Aí você fala, pô, podia estar ouvindo uma música melhor. Se você quiser uma música melhor, me manda um DM aí, que eu te mando a minha playlist lá de mantras e de coisas, que às vezes é bom você tá ali ouvindo as coisas que estão com ele, já tem uma energia uma frequência mais alta, tá? Mantras, pra quem não sabe, vou fazer esse parênteses aqui, que também é uma coisa que vocês podem saber. Mantra são instrumentos da mente, tá? O nome mantra, a palavra mantra, significa isso, instrumento da mente. Quando a gente faz uma repetição de um mantra, como por exemplo... mantra, sei lá, eu acho que na religião católica, sei lá, talvez seja mais fácil de saber, são alguns cânticos, alguns louvores, algumas coisas. A religião tem muito isso, né? Mas mantra nada mais é do que uma frequência ali que você repete para você acessar essa frequência. Porque a gente tá vibrando, já falei isso, que é vibração, né? Então, a gente tá acessando essa rádio. Tá? Quando a gente começa a vibrar nesse lugar. Então, às vezes, você pode, se você se conecta com alguma coisa, Om Gangana Pataya Namaha, por exemplo, é um Bidya mantra, é um mantra pequeno, que você fica ali repetindo em japa. Japa é repetição. Então, Hare Krishna, Hare Hare, por exemplo, né? Tem vários mantras de Krishna, muito bom, Yasmin. São mantras que você tá ali se conectando nessa frequência. E aí, vou aproveitar esse parênteses aqui, que a Yasmin falou sobre Hare Krishna, né? Os deuses nada mais são do que arquétipos, ou seja, energias que estão ali representadas. Então, por exemplo, Ganesha, eu tenho aqui na tela do meu computador Ganesha, Om Gangana Pataya Namaha.
Ganesha é o deus que representa uma energia de abrir caminhos, o destruidor de obstáculos. Então, cara, eu tô precisando acessar essa energia de, pô, preciso aqui de uma vibração aqui que me ajude, às vezes, a acessar uma outra energia. Então, por que não falar Om Ganganapataye Namaha, Om Ganganapataye Namaha e acessar essa vibração, essa rádio? E aí, se você não se conecta com Ganesha, pode ser, sei lá, São Jorge, que é a mesma energia representada por figuras diferentes. Posso estar falando besteira, porque eu não conheço tanto São Jorge? Posso, mas o que eu sei de São Jorge é que uma figura que é o abridor de caminhos, que é o grande... me falem aí se eu estiver falando besteira sobre São Jorge, mas... Me perdoe, São Jorge, mas eu vejo essa figura como esse lugar de um abridor de caminhos. Então, são figuras pra gente começar a acessar outras frequências, tá? Aí a gente trouxe aqui Hare Krishna, Hare Ramana, enfim, tem várias formas de você cantar esse mantra, né, de Krishna. Mas Krishna, por exemplo, é uma energia de mais alegria. Krishna ele é um ser ele não é uma criança, né? Mas ele é como se tivesse... Ele tem essa energia de mais de criança, de alegria. Então, sempre que você for ver algum vídeo, alguma música de Hare Krishna, assim, você vai ver que é mais Hare Krishna, Hare Rama. É uma coisa alegre, enfim. Então, pô, você quer acessar essa frequência? Por que não cantar aí Hare Krishna, entendeu? Pra além da tua religião, pra além de uma doutrina ou qualquer coisa. Como você canta, por exemplo, Poeira lá da Ivete, entendeu? Você canta isso porque você quer acessar alguma frequência ali. Você acessa uma frequência, mesmo que inconsciente, né? E tem outras que são meio tipo... Ai, nossa, cortando os pulsos, sabe? Faz sentido? Então, Kirtan é animadíssimo, exatamente. Então, enfim, prestem atenção aí. Cultivem boas emoções a partir das escolhas que vocês fazem, tá? Quinto ponto, quinta maneira aí. Use o seu dom para ajudar aos outros. E aí, mais um quesito aí, que pratique o servir abnegado. O servir, ou seja, renuncie o desejo de algum resultado específico. Eu vou fazer isso, eu vou doar esse dinheirinho aqui porque eu sei que deu... Esquece isso, brother. Doa porque tem que doar, porque você tá sentindo que é isso, entendeu? E aí eu poderia dar até um exemplo de hoje, mas não faz sentido, porque eu fiz aquilo ali porque eu quis fazer. Tipo, não foi pra eu contar aqui alguma coisa, sabe? Não foi pra tirar vantagem de alguma... porque eu ajudo instituições. Não, faz o teu, entendeu? Faz o teu. No yoga tem um nome disso, né? Dentro do Karma Yoga é o Seva, né? É um serviço abnegado. Você fazer pelo simples ato de fazer. E aquilo ali, você encerra o valor da ação na ação. Então, vai ter retorno, não vai... Cara, não interessa, aquilo ali já te preenche, saca? Aquilo ali já por si só aumenta e eleva a tua frequência, sabe? Pronto, sexto foco. Sexto ponto, né? Sexta maneira, foque-se no desenvolvimento dos seus pontos fortes. Cara, você sabe o que te faz bem? Vai lá, sabe? Faça mais, exerça mais o que faz bem pra você, o que é o teu ponto forte. Pra mim, fazer isso aqui... Isso eleva muito a minha frequência, porque eu amo estar podendo compartilhar, comunicar, trocar. Sempre, gente, compartilhem aqui, fala o que você está achando pra gente trocar ideia. Eu amo trocar ideia, eu amo trocar sobre ideais, falar sobre as coisas, construir, criar. Isso eleva muito a minha frequência, porque é uma coisa que, pra mim, é um ponto forte meu. Então, eu gosto de fazer isso. Então, façam mais as coisas que vocês gostam, que faz vocês vibrarem alto, que faça você se sentir como lá na pirâmide lá de Hawkins, né? Sentir alegria, gratidão, emoções elevadas, coragem. Entendeu? Faz sentido isso? Me fala que isso faz sentido. Como que você se sente? Me fala como você se sente quando você tá fazendo alguma coisa que você gosta muito de fazer. Como que você se sente? Sentimento. Olha pra dentro e pensa. Como que eu me sinto? Me fala aqui. Bom, sétimo ponto. Quando sentir alguma emoção negativa daquela escala lá de Hawkins, procure se acalmar. Procure trazer consciência para aquilo. Traga presença para o sentir. E aí você... Deixa eu ver o que eu escrevi. Aí converse com ela. Para que você consiga deixar que ela apenas te atravesse, ao invés de fazer morada. Muitas vezes a gente está numa situação, sei lá, né? Vamos botar, numa reunião de trabalho. Aí vem um comentário que você fica tipo... Mano, cara... Tá vindo aqui um negócio aqui esquisito aqui dentro.
Você tá presente na parada. E aí você começa a sentir raiva, sei lá, você começa a sentir que, porra, tem alguma coisa que tá te atravessando. E aí, ao invés de você negar esse sentimento negativo, né, que pode ser, que você sente que tá baixando a tua frequência, baixando a tua vibração, você fala, cara, deixa eu olhar pra isso aqui. E aí começa a conversar, troca ideia com isso. E aí, tipo, como se você imaginasse agora, eu vou te trazer uma cena pra você imaginar, como se você imaginasse essa emoção, você chega e fala assim, cara, senta aqui, emoção, senta aqui, raiva, vamos conversar? Vamos trocar uma ideia, o que te trouxe esse gatilho? Porque a questão não é o outro, mas o outro foi um gatilho pra você. Você não tá com raiva do fulano, você tá com raiva de alguma coisa que o fulano falou, ou como ele agiu, que pra você engatilhou aí alguma parada que te trouxe raiva. Então, não é que o outro fez isso comigo, mas eu senti isso ao outro fazer isso. Conseguem perceber essa diferença? Não estou com raiva de Murilo, estou com raiva de algo que Murilo fez e que me deixou com raiva. Faz toda a diferença essa mudança da percepção que você tem sobre as coisas. Não é o outro que te deixa com raiva, é algo que ele faz que em você desencadeia alguma emoção. Isso precisa ficar claro também, isso é importante. A Lícia Lucena falou, estou em um período de autoconhecimento, você está me ajudando muito. Que bom, fique aqui e que a gente vai se ajudar muito, tá? Vamos lá, espero que esse conhecimento aí te engrandeça. E aí, mami? Vamos lá, então, isso ficou claro? Não é o outro, não é o outro, eu estou com raiva do outro, é o que o outro fez, deu alguma coisa em mim que suscitou raiva em mim, tá? Então não é o outro, é eu em relação a, tá? Vamos lá. Oitavo e último ponto. Aprenda. Antes de eu falar isso, por que é importante a gente trocar uma ideia com o nosso sentimento, com a nossa emoção? Para que ele não faça morada e você não fique essa pessoa raivosa ou com culpa ou com medo, né? Às vezes é um medo, às vezes o medo começa a fazer morada dentro de você e você fala, gente, mas eu não quero sentir tanto medo assim. E aí qualquer coisa que você faça, mas será que vai dar ruim? Vai dar errado. Vou sair daqui e vou ser assaltada. Vou não sei o que, não sei o que lá. Porque não sei o que. Você já tá vibrando, deixando que o medo faça morada em você. Então, não permita que essas emoções façam moradas em você. Deixa que elas te atravessem, como uma nuvem. Ela vem, você vê a nuvem carregada, pesada. Você sente aquela nuvem dentro de você, mas ela vai embora. Tá tudo bem. Sacou? Porque senão a gente fica no apego. A gente tem tanto apego às coisas, às identificações, a tudo mais, que a gente se apega até às emoções. E aí é que tá o nosso grande erro. A gente se apegar tanto às coisas e aí é se apegar também tanto às nossas emoções. Cara, tudo passa. Anota aí hoje. Tudo passa. Se você tá sentindo muita alegria, muita felicidade, muita gratidão, isso também vai passar. Saber administrar isso é o mais importante. Então, se você está sentindo muita raiva, muito medo, isso vai passar, velho. Mas você precisa permitir que isso passe. Então, anota bem grande. Isso também passa. Ou, se você quiser simplificar, tudo passa. Então, aproveite quando você estiver no topo da onda, surfando aquela onda na máxima, ou quando você estiver, depois de ter surfado pra caraca, saído da prancha e ter tomado um pequeno caldo lá embaixo. Faz parte. Não é tá tudo bem. Tá tudo bem, mas é que faz parte. É que não tem como não fazer parte. Então, saiba aproveitar todos os momentos. Tanto de vibração low, né, de baixa vibração, para você entender, cara, como é que então eu permaneço nessa frequência? Porque é claro que a gente quer sempre permanecer na frequência mais alta. E aí, isso precisa ser um default seu. Ou seja, até que a frequência mais alta vire um padrão, para que às vezes você vibre mais baixo, e não ao contrário, tipo, eu tô sempre vibrando baixo, mas às vezes eu vibro alto. Até que vibrar alto seja o seu default, seja o seu padrão, você vai precisar ir caminhar um pouquinho. Você vai precisar fazer alguns trabalhos, sabe? Você vai precisar realmente estar empenhado e se esforçando para que isso se torne um padrão. Porque saiba que isso vai se tornar um padrão, porque a sua mente é inteligente o suficiente para tornar padrões mesmo aquilo que é bom.
Tipo assim, qualquer coisa que você faça repetidas vezes vai se tornar um padrão, porque a nossa mente foi feita e programada para isso, para economizar a bateria. Então, o modo de economizar a bateria é quando a gente começa a deixar as coisas no automático. E que a gente possa deixar as coisas no automático e que as coisas que a gente deixa no automático possam ser positivas, boas, uma boa lente para você olhar e enxergar o mundo. Certo? Faz sentido isso para você? Então, última coisa pra gente terminar aqui é aprender a respeitar-se. Então, você saberá por quê? Quando você aprender, a se respeitar, você vai aprender a respeitar o outro. Por isso que o único caminho é o autoconhecimento. Porque se você quer de fato ter relações saudáveis, se você quer de fato construir um novo mundo, de novo, no lugar de construir um novo mundo, não é algo físico exatamente, é algo emocional, é algo vibracional. Se você quer fazer isso, você precisa começar a olhar para você e se respeitar. Respeitar os seus limites, saber dizer não, saber dizer sim, saber que emoção é essa que você está sentindo, saber o que aquela situação engatilha em você para você sentir uma coisa ou outra. Então, quanto mais você se conhece, mais você consegue enxergar o outro de fato. Você precisa se enxergar antes. Não tem outra saída pra gente construir relações mais saudáveis e uma rede mais foda, mais bem estruturada, se a gente não começar olhando pro ponto que sou eu. E aí, lembra da asinha anota isso também, isso é muito importante. O passarinho tem duas asas, o conhecimento e a ação. Tá? Não adianta você também ficar só se conhecendo, só o eu. Eu olho pra mim, olho pra dentro, pra depois abrir o olho e olhar pro outro de um outro lugar. Um lugar de transbordo. E às vezes é um lugar de transbordo que eu entendo qual é a minha fraqueza. E aí desse lugar eu falo, cara, preciso da sua ajuda aqui, cara, isso aqui eu não domino, velho, não ando bem. Vamos trocar aqui, vamos fazer uma troca. E aí isso pode ser em qualquer tipo de relacionamento. Mas eu preciso fechar o olho, entender que poço é esse, o que tem dentro dessa casa, para abrir o olho e falar, putz, isso aqui eu posso oferecer e isso aqui eu preciso receber. E a gente vai trocando e assim a gente constrói uma rede muito mais foda, muito mais colaborativa, com a frequência elevada, de fato, um novo mundo. Isso fez sentido pra você? Vou ficando por aqui, então eu vou finalizando aqui, até porque senão daqui a pouco eu vou ser expulsa aqui do coworking. Mas me deixa saber aqui se essa a hora fez sentido pra você. E é isso, gente. Pratiquem, tá? Pratiquem. Não... Deixa eu cancelar aqui essa paradinha. Parar de compartilhar. Muito sentido, gratidão. Obrigada, Yasmin, por ter ficado aqui. Compartilhem. Eu vou deixar salva essa live aqui. Enfim, se você quiser assistir de novo, se você não pegou desde o começo, vai lá, volta. Se tiver algum insight, alguma coisa, por favor, compartilhe comigo. Porque é isso, a gente cresce na troca. Então não adianta nada. Eu fiquei aqui, né? A live às vezes tem isso, né? Tipo, a gente vai só falando, meio que parece uma via de mão única, mas não é. Eu sei que não é uma via de mão única, eu sei que vocês estão aí também confabulando sobre coisas. Então, o que conectou aí pra você que hoje foi diferente? Talvez diferente do que você já ouviu, ou você já ouviu isso várias vezes, mas agora fez sentido. Então me deixa saber aqui, tá? Ei, Mai, que bom que você chegou, mesmo assistindo só o final. Assiste aí de novo, beleza? Ei, Gabriel, tudo bem? Que bom que fez sentido aí pra vocês, tá? Eu vou entrar na live mais vezes. Eu tô vendo aqui se mais à noite ou tipo a hora do almoço e tudo mais. Então se você tiver aí algum pitaco também pra me dar, vai mais à noite ou uma hora do almoço, como que fica melhor pra vocês, me manda um DM também, tá? E me fala isso. E é isso, gente. Um beijo, tamo junto e só vai!